uma conversa fatídica. Zelensky e Trump se encontrarão em Mavast. Um desastre total. Tempestades de neve estão atingindo os russos. Um caminho foi aberto através de clavos, desde a entrada. Não salvou o herdeiro. O filho de Kadyrov sofreu um acidente de carro. Os rins de Dondon falharam nordamente. Quem permanecerá no comando na Chechênia? Amizade com um ditador. Putin recebeu um convite para o Conselho de Paz de Trump? A Europa estaria preparando uma nova aliança militar sem o ZEUA? A Ucrânia estará prelente. A Groenlândia não está à venda. A ilha está sendo assolada pelos maiores protestos da história. Então, além do blackout estar chegando a Moscou, lá também está um verdadeiro Armagedon. Os aeroportos estão fechando um atrás do outro. E vocês não vão acreditar, desta vez o problema não são nem os drones ucranianos, mas simplesmente o fato de ser inverno. De repente, em janeiro, o inverno chegou ao território da Rússia. Alvoroço na Chechênia, vamos discutir. Lá está acontecendo uma verdadeira disputa pelo poder. Adam Kadyrov, como alguns veículos de imprensa estão noticiando, está à beira da morte, sendo transferido de um hospital para outro, o estado de saúde dele. É incerto. E vamos conversar sobre quem pode substituí-lo. Talvez até se tornar o próximo padishah checheno. Aliás, o presidente do parlamento armênio chamou Soloyov e Dugin de fezes num pau. Eu cito, uma alegoria precisa e satisfatória, você deve concordar. Trump, mantendo sua excentricidade, quer que Putin seja membro do chamado Conselho da Paz, que Trump convida qualquer pessoa que esteja disposta a pagar $1 bilhão. E, mais uma vez, a invasão da Groenlândia. Se vai acontecer ou não, toda a equipe do Trump está preparando o mundo para o fato de que os UA vão acabar de vez com o direito internacional. É sobre isso que é a matéria, e depois dos detalhes vamos discutir no estúdio. Os Estados Unidos desferem um golpe na Europa por causa da questão da Groenlândia. Donald Trump anunciou a imposição de sanções contra vários países europeus que não concordam com sua posição. Sobre a Groenlândia, a partir de 1º de fevereiro de 2026, todos os países mencionados acima, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia, serão aplicadas tarifas de 10% sobre todos os produtos enviados para os Estados Unidos da América. A partir de 1º de junho de 2026, as tarifas serão aumentadas para 25%. Essa tarifa permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo sobre a compra completa e total da Groenlândia. As tarifas americanas atingiram os europeus que, anteriormente, a convite da Dinamarca, enviaram ao Ilha Gelada um número simbólico de seus soldados. Por exemplo, Paris e Berlim enviaram 15 e 13 militares, enquanto Londres e Amsterdã enviaram apenas um cada. Nenhuma intimidação ou ameaça vai nos influenciar. Nem na Ucrânia, nem na Groenlândia, nem em qualquer outro lugar do mundo. Ameaças tarifárias são inaceitáveis e, neste contexto, inadequadas. A questão da Groenlândia está diretamente ligada à guerra na Ucrânia. Alguns políticos europeus, como o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, acreditam que a agressão de Washington contra a Groenlândia dará legitimidade à agressão de Putin. Na opinião da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, ao observar a situação em torno da ilha, em Pequim e Moscou estão estourando champanhe. China e Rússia certamente estão comemorando nestes dias. São justamente eles que se beneficiam da discórdia entre os aliados. Se a segurança da Groenlândia estiver ameaçada, podemos resolver isso no âmbito da OTAN. Os analistas político-militares têm uma opinião diferente. Na Groenlândia, o presidente do ZEUA atinge simultaneamente a China e a Rússia, além de pressionar a Europa. Repare, de forma muito clara, foram definidas prioridades e adversários, Federação Russa e a República Popular da China. Ou seja, não existe aquele conceito diplomático velado como regimes autoritários ou países párias. Os adversários foram nomeados de forma muito clara. Foi formada a chamada Eixo do Mal, que deve ser enfrentada não só pelos Estados Unidos, mas também, consequentemente, pelos parceiros europeus. Isso é uma continuação daquela tática de Trump de pressionar a Europa. Lembro que, na época, Trump
resolveu com sucesso a questão do aumento do financiamento do orçamento da OTAN para 5%. A Groenlândia e o Ártico são regiões estrategicamente importantes tanto para o Ocidente quanto para a China e a Rússia. Ao mesmo tempo, China e Rússia precisam se dividir entre a região do Ártico e suas fronteiras, ou seja, Taiwan e Ucrânia. Ou seja, a Federação Russa, diante do aumento da atividade militar dos Estados Unidos nessa região estratégica, é forçada a agir. Vai desviar também o efetivo para... O aumento da presença militar da Federação Russa nessa região está de acordo com suas capacidades técnico-militares. E eu lembro que, neste momento, as unidades árticas estão lutando no território da região de Donetsk. No final das contas, a pressão da Casa Branca deve levar os europeus a fortalecerem seu componente militar e a China e a Rússia a redistribuírem seus recursos militares. Vyacheslav Maltsev, presidente do Comitê Popular de Luta contra Putin, participa da nossa transmissão. Vyacheslav, olá, que bom te ver. Olá. Bem. Veja bem, toda a equipe de Trump, não apenas o presidente americano, vem explicando ao mundo há uma semana por que os Estados Unidos precisam da Groenlândia. Uma hora dizem que a Europa é fraca, outra hora dizem que se eles não tomarem, a China ou a Rússia vão acabar ficando com aquilo. Ao mesmo tempo, leio uma declaração do Peskov, que diz: na verdade, essa é uma ideia super. Trump vai entrar para a história se realmente anexar a Groenlândia ao SRA. Ou seja, de certa forma ele provoca, expressa e demonstra respeito por esse possível ato. Na sua opinião, Trump teria coragem de fazer isso? A sociedade americana permitiria? O que você acha disso? Acho que na verdade não tem muito o que permitir, né? Ou seja, ele pode tomar essa decisão. Ele pode decidir isso sozinho. Caso alguém não saiba, existe uma base aérea americana na Groenlândia chamada Thule, com esse nome curioso, aliás. E com toda tranquilidade. Ou seja, já dá para declarar a Groenlândia como sendo deles. Por que não? Bom, ou seja, como o Trump costuma fazer, essa base Petukik ou Thule, como ela também é chamada de outro nome. Antes ela tinha esse nome estranho, era uma base aérea, um nome meio esquisito, até meio hitlerista. Literalmente, ela fica no território da Groenlândia. Dá para levar quantas pessoas quiserem para lá. Teoricamente, dá para fazer isso. Então, dá para levar todo mundo que se chama groenlandês e eles vão votar do jeito que quiserem. E o mais importante é que, na capital da Groenlândia, vão dizer que a Groenlândia pertence à Dinamarca. E na base de Thule, vão dizer que a Groenlândia pertence aos Estados Unidos. E todo mundo vai ficar satisfeito. A Groenlândia é grande demais, muito incômoda, muito fria. Não é a Ucrânia, como você entende. Não é a Crimeia. Ou seja, lá não dá para fazer de um jeito que fique cheio de americanos por todo lado. Lá na Crimeia, ursos polares, na verdade, e pessoas, quer dizer, tem pouquíssimas pessoas lá. E de ursos polares eu acho que tem quase a mesma quantidade. Ainda mais que ultimamente eles se multiplicaram bastante. Antes caçavam eles, mas depois disseram que eram animais em extinção. E depois eu lembro da última vez que calcularam a população foi no começo dos anos 2000. E eram 30. 1000 já, ou seja, Oxicá, não conseguiu suportar uma quantidade tão grande. Naquela época, eles se alimentavam de ista. Por isso, peço desculpas por ter me desviado do assunto. Mas Griva, na verdade, é o mesmo tipo de território dos ursos polares. Portanto, do ponto de vista político, pode-se tomar qualquer decisão. E se o Trump declarar a Groenlândia como dele e a Europa vai começar uma guerra com ele? Não, não vai começar. E se a Europa negar que o Trump, por assim dizer, privatizou, literalmente privatizou, porque isso não é do interesse da América. Foi feito, isso é do interesse do Trump, a Groenlândia. Então, de alguma forma, algo vai acontecer por causa disso. Não, nada vai acontecer. Bom, exceto talvez a Europa criar seu próprio exército europeu, que na verdade já está mais do que na hora. E esse desejo insistente do Trump de que na OTAN se pague 5% é absolutamente sem sentido. Por que pagar 5% se esse dinheiro pode ser gasto nos próprios territórios, nas próprias estruturas? Estruturas que vão lidar com armamentos e que podem ser mais interessantes do que os americanos. Mais uma vez, dá para dizer, o armamento americano é muito caro, é exclusivo, eficiente. A arma precisa ser produzida em massa, eficiente, e tem que haver uma grande quantidade dela.
Ou seja, tem que ser produzido em massa, eficiente e barato. E nesse sentido, digamos assim, dentro desses parâmetros, não tem como encaixar o armamento americano. O armamento chinês, sim, agora é exatamente assim. Produzido em massa, eficiente e muito barato. Se a Europa for capaz de produzir tais armas, então nem a OTAN nem os Estados Unidos serão necessários, porque os Estados Unidos gastaram muito dinheiro com suas armas, que são absolutamente inúteis. Escolha qualquer uma, chutando por 200 milhões. Existe um F-22, 200 milhões de dólares. É um lutador que destrói outros lutadores. Quantos mísseis, no máximo, ele pode transportar para destruir outros caças? 12? Ou seja, 12 mísseis e só. Ele está acabado. Se de repente aparecessem 13 combatentes ali, então ele já estaria morto, porque ele simplesmente, mesmo que destrua todos, não destruirá o número 13. E se esses lutadores forem? Eles não serão controlados por pessoas, mas sim por drones. Todos. Ou seja, um drone custará no máximo 5 milhões de dólares, mas destruirá um avião que custa 200 milhões. E não se sabe se ele vai conseguir derrubar 12 desses drones, ou não vai conseguir, ou será abatido antes. Por isso, a guerra moderna tem princípios completamente diferentes. Os Estados Unidos não estão preparados para essa guerra, não estão preparados de jeito nenhum. O único que poderia protegê-los, pode protegê-los nessa nova guerra, é a Europa. Eles desprezam a Europa e dizem, saiam, nós vamos nos defender sozinhos. Mas isso, claro, parece uma loucura, né? Principalmente considerando que o próprio Trump fala lá sobre a Rússia, sobre a China. Mas a Rússia, na verdade, não é um inimigo, a não ser que comecem a ameaçar com armas nucleares. E isso certamente vai acontecer enquanto Putin estiver no poder. Mas a China é um adversário real e muito sério, que está em ascensão agora, e que em termos de armamento e de novos métodos de guerra, já está quase no mesmo nível dos americanos. Só falta um pouquinho. E os chineses entendem perfeitamente que, se os Estados Unidos perceberem que a China vai se tornar muito forte, simplesmente vai engolir o mundo inteiro sem guerra. Com a ajuda da economia, então vão tentar provocar uma guerra contra ele e talvez nem usem suas próprias forças para isso. E é por isso que a China também precisa provocar uma guerra nos Estados Unidos. Também matar com a faca de outro. Também sem usar suas próprias forças. A China não precisa de guerra. Ela precisa de 10 anos de paz para que o mundo inteiro dependa totalmente dela, para que haja um colonialismo tecnológico, um polonialismo, no qual a China será o império, exatamente a metrópole. É sobre isso que quero te perguntar ainda. Você mencionou que, na Europa, já reagiram às tarifas contra os países que forem contra essa adesão. Você não acha que estão à beira de uma história bastante perigosa que pode acabar com a dissolução da OTAN? E não está claro qual seria a perspectiva disso. Afinal, os EUA ainda são o principal beneficiário. Ou melhor, não beneficiário, mas o principal doador da OTAN. Um momento. E se os Estados Unidos entrarem em um confronto ainda maior com a Europa, mesmo que, entendemos, não haja ninguém para lutar em combates na Groenlândia, tudo isso vai acabar sendo um super sucesso para a China e a Rússia, que, bem, já faz 4 anos, ou para ser mais exato, os combates ativos. Na Ucrânia já duram 12 anos. A luta é justamente para que essa aliança se desfaça. Bom, sabe como é, né? Para a China é importante que essa aliança não se desfaça. Para a China é importante que exista exatamente essa situação, uma total desconfiança para que Trump ou algum outro presidente americano tire dinheiro da Europa para armamentos para que fabriquem armas inúteis, como porta-aviões, como continuam fazendo até hoje, persistindo nesse erro, para que não haja ninguém que possa, digamos, seguir seu próprio caminho. Por isso, o colapso da OTAN, na verdade, quanto mais rápido acontecer, mais útil será para a Europa, para o mundo, para todos, porque cada um vai tentar sobreviver por conta própria. Naturalmente, alguns acordos em bloco vão existir, mas eles simplesmente não podem deixar de existir dentro do contexto em que, com a China crescendo tanto, Japão, Europa, Estados Unidos e outros certamente vão chegar a algum acordo entre si. Ou seja, isso vai acontecer, mas não será no âmbito da OTAN. E isso é muito bom, porque a OTAN está arruinando a Europa, na verdade, e não oferece nada em troca.
Ou seja, não oferece aquela segurança que é garantida pelas forças armadas de cada país individualmente. Mas imagine, a OTAN teoricamente é um bloco que possui armas nucleares. Vamos lá, eu estou dizendo, vamos imaginar. Agora, no âmbito da OTAN, Putin lançou um ataque contra Berlim e Varsóvia. A OTAN vai reagir e usar armas nucleares? Sim, eles não têm armas nucleares. Essas armas nucleares, por exemplo, estão armazenadas nos arsenais da Itália. 70 ogivas pertencem aos Estados Unidos. Eles vão lançar essas ogivas contra a Rússia? Não, não vão. Vão dizer. E o Putin vai lançar aquele Poseidon dele ou outra coisa. E da mesma forma em relação à França, né? Quais serão os passos políticos lá, eu não sei. Mas não vai haver nenhum ataque nuclear contra o Putin. Sem dúvida. E também porque a França vai dizer, bem, ali estão os Estados Unidos, eles contavam com eles têm mais armas nucleares do que ninguém. Eles se recusam, agora vamos entrar em contato, o Putin vai nos incinerar com as armas nucleares dele. A Inglaterra vai dizer, nós somos tão pequenos, o que podemos fazer? Agora vai chegar, ou melhor, vai vir nadando um Poseidon e pronto, acabou. Todo mundo vai ter que se mudar daqui, quem sobreviver. Por isso, nessa situação, seria muito bom se a OTAN se desfizesse, cada país contasse apenas com suas próprias forças armadas. Tudo mudaria. Se não fosse a chamada concepção nuclear mundial, ou seja, se alguns países saíssem do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, por exemplo, a Alemanha, seria muito bom se a Alemanha agora se armasse com armas nucleares. Seria ótimo se a Ucrânia se armasse com armas nucleares e assim por diante. Ou seja, isso levaria a consequências distantes. Boas consequências. Ou seja, todo mundo vê isso como consequências negativas. E isso não são consequências negativas. Isso é muito bom, porque os Estados Unidos, à frente da OTAN, levaram não se sabe para onde. Eles mesmos entraram, não se sabe onde. E estão levando não se sabe para onde. Tá claro que a formação socioeconômica está mudando, o capitalismo está morrendo. Os Estados Unidos se agarram ao capitalismo como o diabo à alma pecadora. Mas o mundo já é novo, o mundo vive em uma nova formação socioeconômica. A China entendeu isso, a China está se desenvolvendo e a China vai sufocar todo mundo. E para que ela não sufoque todo mundo, não se deve ficar agarrado a esse líder. Lá vai ele, e todos vão atrás, seguindo os Estados Unidos. E isso já não é ser um líder. E a maioria das pessoas entendeu. Do ponto de vista econômico, a economia da China é muito mais forte. Em termos de tecnologia, é mais forte. Do ponto de vista do desenvolvimento, tudo está mais forte. Ok, chega. Não há para onde ir com a China. A China é um regime totalitário. Não há como escapar de lá. Não há para onde ir com os Estados Unidos também, o que significa que precisamos fazer algo por conta própria. A Europa tem uma população maior, tem quase o mesmo PIB que os Estados Unidos, mas um pouco menor. Vamos considerar que há 3 países, ou 3, digamos, estados, ou quase estados com PIBs próximos, certo? São a China, os Estados Unidos e a Europa. Ora, não é possível se desenvolver. Isso é o básico. O mais importante é definir metas apropriadas. E é possível desenvolver-se de tal forma que nem a China nem a Rússia representem uma ameaça. O principal é definir uma meta e seguir em frente, progredindo passo a passo em direção a esses objetivos. E isso é tudo. E os Estados Unidos, neste caso, bem, ao que parece, não vão ajudar em nada. Então, por mais estranho que pareça, nessa luta contra a China, e ela, mais cedo ou mais tarde, também acontecerá para a Europa, essa luta é preciso apenas entender e aceitar que, sim, isso é inevitável, vai ser preciso lutar pela liderança com a China. Por isso, é preciso definir de imediato quem serão os aliados 100% confiáveis. São o Japão e a Coreia do Sul, só isso. E é com eles que se deve negociar. O futuro é caminhar com eles, não com os Estados Unidos, porque com os EUA não sei o que ainda pode acontecer. Os Estados Unidos vão cair diante dos seus olhos e vão acabar sozinhos. Vyacheslav, temos muito pouco tempo, mas quero lhe perguntar, para o seu prazer, Zelensky deve se encontrar com o Trump, e muitos esperam que, desta vez, os parceiros europeus da Ucrânia não sejam tão condescendentes com o discurso do presidente americano, caso ele ultrapasse os limites. E, muito provavelmente, ele vai ultrapassar os interesses deles, porque eles entendem que não dá mais para agradar. Trump está realmente disposto a fazer aquelas ações que destroem a União Europeia.
Quais são suas expectativas em relação a essa apresentação? Será um momento histórico? E como poderá terminar esta reunião? Se possível, dentro de 2 minutos. 2 minutos. Se a Europa fosse capaz de tomar uma decisão inteligente, não faria em Davos. Não há nada para fazer nesse Davos. Isso pode ser considerado como as décadas de 50, 60 e 70 do século XX. Nada se decide nesse Davos. Hoje em dia, tudo se resolve no mundo real. E toda essa economia não está sendo construída em Davos, está sendo construída na Ásia. E Trump vai se encontrar com o Zelensky. Vai ser um encontro padrão. Só vão se encontrar, conversar e não chegar a nenhum acordo. Há vantagens nisso. E há vantagens para o Trump também. E para o Zelensky também há vantagens. E talvez até para a Ucrânia haja algumas vantagens. Mas nada de concreto vai sair disso. Eu digo, quando vocês falam sobre a Europa, é preciso entender que a Europa é composta por líderes. Os líderes pensam de forma totalmente oposta ao Macron. E, por exemplo, os alemães pensam de forma totalmente oposta ao que pensa o Orbán. Entendi você. Muito obrigado. Vyacheslav Maltsev, na Ucrânia, hoje. Até logo, Vyacheslav. Obrigado. Morte ao tirano. Glória ao povo. Até logo. Boa sorte. Glória à Ucrânia. Glória aos heróis.